Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Trilha da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, em que a inovação é a chave para o sucesso dos negócios. Eu sou Ana Médici e estou aqui para acompanhá-lo nessa jornada rumo ao futuro. O Trilha da Inovação é gravado na sede do Investidores VC, em São Paulo. E hoje o nosso convidado é Thiago Goulart. Thiago, muito obrigada por estar aqui com a gente no programa. Obrigado, Ana, e vai ser um papo muito legal, estou muito ansioso. E olha, o Thiago Goulart é sócio fundador da Makers, uma EdTech, que é uma startup de educação que conecta empresas de diferentes portes e setores a líderes de comunicação. Ele também é Country Manager no Brasil da Zubali, uma empresa de tecnologia internacional que fornece a infraestrutura para permitir que marcas e varejistas ganhem mais com o comércio eletrônico. No ano passado, a Zubali completou mais de 10 milhões de tarefas em 90 cidades e 16.800 lojas. Bom, Thiago, grandes números, né? Grandes números que acompanham uma evolução na América Latina quando a gente fala de comércio eletrônico. É muito interessante esse momento porque o comércio eletrônico ele tem um marco temporal muito importante no pós-pandemia, que por todas as coisas ruins que trouxe, mas avançou anos-luz no que fala de maturidade de compra online. Então, todo o mercado de comércio eletrônico na América Latina, como todo o Brasil, não se exclui disso, avançou demais nos últimos anos, não só em termos de soluções de tecnologia, mas o próprio consumidor se amadureceu muito consumindo, comprando online. Acostumou, né? Acostumou a comprar online em diversas categorias. E a gente tem bebido bastante dessa fonte. Quanto tempo que a Zubali está no Brasil? A Zubali está no Brasil 1 ano e meio. Super recente. Super recente. Chegou no começo do ano passado e a gente está vivendo os desafios de um país continental como é o Brasil. E você está desde o começo na operação? Desde o começo. Eu tinha um cargo diretivo no Rappi Brasil, posteriormente América Latina, e adorava aquele ambiente de startup, unicórnio e vivendo aquele ambiente, respirando tecnologia. Eu peguei boa parte da pandemia dentro do Rappi, então a economia toda parada, as pessoas vivendo aquilo, o Rappi crescendo dígitos por semana. E a Zubali ela veio posteriormente com o desafio de eu assumir a cadeira de General Manager no Brasil, e eu aceitei muito pelo propósito da Zubali de empoderar varejistas a ganharem, a vencerem no e-commerce, mas também propiciar emprego e renda extra para uma camada da população que é basicamente desassistida. E, poxa, tem um nicho de mercado interessante aqui. E eu fui um dos primeiros funcionários da Zubali no Brasil. E explica pra gente como trabalha a Zubali, como é que funciona assim, a operação da empresa. Perfeito. A Zubali ela nasce basicamente de uma dor que o varejo alimentício e farmacêutico, então supermercados, farmácia, estão vivendo nesse momento no e-commerce. Então, basicamente, qual que é a dor? Existe uma demanda muito grande de crescimento em comércio online, então eu preciso abrir minha loja online, eu preciso abrir meu aplicativo, eu preciso estar presente nos marketplaces, iFood, Cornershop, Mercado Livre, entre outros. E eu dependo muito da loja física para que esse pedido seja recebido e saia para entrega na casa do cliente. Por quê? Diferentemente de um outro tipo de varejo, eletrônicos, linha branca, que tem um centro de distribuição, o varejo alimentício, o supermercado, ele depende da loja, pela característica de produto que ele tem. Então são produtos perecíveis, estoque, produtos perecíveis que você tem que entregar muito rápido. Então você trabalha muito com raios das lojas. Então o e-commerce, quando ele quer escalar, e a gente fala muito isso com os varejistas, ele olha muito onde ele tem loja, porque é ali que ele vai ter a capilaridade geográfica dele. Por outro lado, a loja física fala, cara, eu não posso crescer custo. Então se você me enviar um monte de pedido aqui na loja, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que aumentar o espaço físico, e tem um custo de aluguel e todo o espaço de uma operação de loja física. Bom, dado esse problema, a Zubali fala, poxa, eu consigo operar o e-commerce para você, então eu recepciono o seu pedido e eu faço o processo que nós chamamos de processo fulfillment, que é pick, que é pegar o produto literalmente na gôndola, o pack, que é passar pelo caixa, embalar o produto, e o delivery, que é sair da loja e entregar na casa do cliente, sem onerar a equipe que está no supermercado.
Exatamente o que faz o Rappi, enfim... Para a operação própria do Rappi, o iFood faz para a operação dele. Mas o varejista, quando ele quer abrir um canal próprio, e todos estão indo para essa tendência, ele não tem expertise para isso. Porque a loja física ela é feita para ser uma loja física. O funcionário ele é treinado para atender o cliente que está na loja. Quando você começa a duplicar a função desse funcionário ou contratar mais pessoas, você acaba inflando o quadro de pessoas ou, enfim, fazendo que a operação descaracteriza muito a operação da loja física. Então a gente fornece para o supermercado uma possibilidade dele operar no e-commerce sem tirar a dinâmica da loja física. Ela continua acontecendo, a experiência de loja continua acontecendo, mas ali está acontecendo outro negócio online que ninguém está percebendo e a Zubale opera todo esse canal. Esses 1.500 hoje, né, zubaleses, né? Zubaleiros. Os zubaleiros que estão trabalhando, é o nome que eles dão para quem trabalha na Zubale, que trabalham com vocês, enfim, que prestam um serviço para vocês. Qual que é o processo? Ele tem que se cadastrar na plataforma? Como é que ele recebe esse pedido? Como é que funciona aí para ele, enfim, pegar o produto, passar pela gôndola, entregar? Perfeito, excelente ponto, Ana. Esse é o outro ponto do nosso modelo de negócio. Então, o primeiro é entender quem é o primeiro cliente nosso, que é o varejista. Nosso segundo cliente é o nosso zubaleiro. O que é um zubaleiro? É um profissional autônomo que se cadastra dentro da Zubale para poder fazer missões e ser remunerado por essas missões. São 3 missões: Pick, Pack e Delivery. Pick, Pack são missões dentro da loja, Delivery são missões externas, entregar o pedido na casa do cliente. Existe um processo de cadastro, existe um processo de onboarding, treinamento, preparação, para que a gente consiga colocar esse operador dentro da loja e ele possa estar preparado para fazer todo o processo do e-commerce. Mas a ideia nossa é conseguir propiciar renda extra para pessoas que estão desassistidas, pessoas que precisam de emprego e enfim, tentar de alguma forma contribuir para diminuir o desemprego no Brasil. E a maioria das entregas é por motocicleta, é por bicicleta, é por carro, ou depende do tamanho? Depende muito da operação. A gente tem uma operação, um grande varejista nosso que tem uma marca, uma brand de atacado que sai pedido de pallet da loja, que ele atende muito pequeno empreendedor. E tem lojas que são pedidos express, pedidos mais de conveniência. E o modal que a gente utiliza para esse delivery depende muito da característica. Então, se é um pedido muito grande, a gente coloca um carro maior. Se é um pedido pequeno, a gente tem modais adequados para aquilo. Como é que é a preparação desse profissional? Essa é uma história que eu adoro conversar sobre isso, assim, porque a qualidade da operação ela está ligada diretamente à experiência que o varejista quer gerar para o cliente que está em casa. E o cliente que está em casa, ele quer ter uma experiência no e-commerce tão próxima da experiência que ele tem se ele fosse na loja. Se ele fosse escolher o tomate dele, o vegetal, os produtos e tudo aquilo. Como que a gente simula isso dentro do ambiente online? É muito complexo, porque você, de toda forma, está terceirizando. Se você fizer isso com um parente seu, falar, escolhe para mim um tomate, ele vai escolher diferente do que você. Não é igual. Olha, você gosta mais maduro, teu parente gosta de mais... Nunca é igual. Sempre quando você terceiriza uma atividade que você faria e que tem particularidades ali muito de gosto para alguém, sai um pouco da forma que natural se você fosse lá fazer. A gente tenta se aproximar ao máximo da experiência que o varejista quer gerar para o cliente dele. Tem alguns aspectos, né? Agilidade, tempo. Né? Tempo, as pessoas escolhem comprar online por falta de tempo, senão ela iria na loja. Então, eu tenho que fazer o processo inteiro o mais rápido possível, entregar o produto na casa do cliente o mais rápido possível. Tem um ponto de qualidade de embalagem, então separar por categorias, produtos alimentícios, laticínios, produtos de lavanderia, produtos de higiene pessoal, separar, isso é muito importante quando a gente fala de compra de supermercado. E o ponto final é a escolha do produto em si, né? E para isso a gente tem, nessa parte de onboarding, a gente tem uma série de treinamentos, né? Para os nossos zubaleiros eles conseguirem diferenciar o que é um produto machucado, do que é um produto que não está bom para consumo, do que é um produto que sim, ou verde, maduro. E esse treinamento é feito através de vídeos? Como é vídeos, alguns PDFs que a gente manda, e é um organismo vivo, né? Você sempre vai mudando, né? Atualizando e fazendo com que o processo sempre seja ali fresco na cabeça do zubaleiro. Mas, assim, adicionalmente a isso,
a gente entende que a Zubali é uma ferramenta de transformação digital do varejo tradicional. Um consumidor que está cada vez mais digitalizado, que não era acostumado a comprar supermercado online. Vamos lembrar, no mundo antes da pandemia, as pessoas não compravam supermercado online, gente. As pessoas compravam e-commerce, já existe há muitos anos no Brasil, mas as pessoas compravam linha branca, eletrônicos, vestuário. O supermercado não era comum, era uma categoria muito pequena. Ainda é pequena. Quando a gente olha a proporção para um varejo, um grande e-commerce, case a nível nacional, ele representa 7% do resultado no varejista. Então, cara, 93% ainda é o cliente que vai na loja e compra. Física. Exatamente. Então tem um mercado enorme para crescer, tem ainda muito caminho, muito chão, muita estrada para a gente percorrer. E eu estava conversando hoje, inclusive, com um amigo, sobre a diferença de compra online e compra física para supermercado. O varejista, ele não perdeu o cliente da loja física, ele continua indo lá na primeira semana do mês e fazendo a compra do mês. Porque cai o salário dele, ele vai lá e faz aquela compra grande. Ele gosta pessoalmente. Ele gosta pessoalmente. Mas a compra online, ela acrescentou outros momentos que ele não compraria. Então ele tem que fazer um jantar, ele vai esquecer um produto, ele olha a despensa, faltou alguma coisa, ele pensa em coisas diferentes no final de semana, no churrasco, a cerveja, ele começa a pedir... Frutas e legumes. Frutas, legumes, bebidas. Diego, olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas já a gente volta falando mais sobre a Zubali. Não saia daí. Estamos de volta com o Diego Goulart, que é Country Manager no Brasil da Zubali, uma empresa de tecnologia internacional que fornece a infraestrutura para permitir que marcas e varejistas ganhem mais com o comércio eletrônico. Bom, Diego, você contou pra gente aí como é que foi a chegada da Zubali, né, ao Brasil, e eu queria saber de você como que a Zubali, ela monetiza, como que ela cobra, né, desses varejistas? De acordo com uma porcentagem do que é das vendas, ou é um FII por mês, um fixo por mês? Como é que é cobrado isso? Excelente. A gente tem um modelo que é um valor fixo por pedido que a gente transaciona. E esse valor ele tem uma diferenciação por quantidade de itens que a gente transaciona naquela operação. Então a gente delimita por ranges, então tem de 1 a X itens, de Y a Z itens, e eu fraciono isso em valores fixos para esse varejista. Independente da distância valor, e tudo mais. Tem uma variável de distância, mas não influi tanto. Por que a gente separa por quantidade de itens? Porque isso impacta na produtividade, em quanto tempo o meu zubaleiro demora fazendo aquele pedido. Então, se chega um pedido de 10 itens, ele faz muito rápido. Chega um pedido de 50, 100 itens, ele demora mais para fazer. Ao longo do dia, se ele pegou só pedidos grandes, ele fez menos pedidos do que alguém que só pegou pedidos pequenos. Então a gente equivale isso, olha, você pegou um pedido maior, você vai também ser remunerado proporcionalmente a isso. E como é que funciona isso para o varejista? Porque normalmente a taxa de entrega ela é meio fixa, né? Independentemente se você compra 10 produtos, 50 ou 20, normalmente não varia, ela tem uma taxa ali que ela é mais ou menos fixa de entrega. Como é que funciona para o varejista isso, no caso, para ele, enfim, porque ele vai ter um custo maior em pedidos grandes, né? Como é que ele faz para cobrar do seu cliente? Bom, a gente sempre faz um estudo a 4 mãos, né? Nossa precificação é muito tailor-made para cada varejista. Então, o varejista ele tem um histórico de número de pedidos, de quantidade de itens por pedido. A gente sempre tenta adaptar o nosso preço à realidade dele. Não só a realidade dele de característica de operação, mas de região que ele está também. Porque isso importa muito, né? Se o cliente dele está acostumado a pagar frete, se não está acostumado a pagar frete, como que fica aquela equação no final do dia? No final do dia eu quero entregar eficiência, eu quero entregar uma operação redonda para esse varejista, uma ótima experiência de compra para o cliente em casa, mas ele também quer redução de custo.
Então, só para a gente esclarecer, a Zubali é um aplicativo que é para os varejistas, quer dizer, a pessoa física, o consumidor final, ele não tem o acesso ao aplicativo. Não tem acesso. Então, vocês trabalham no back da operação, né? Você não vê a Zubali ali, né? O cliente final, ele não enxerga a Zubali em momento nenhum. O nosso aplicativo, se por curiosidade as pessoas quiserem entrar, pode procurar nas lojas, na Apple Store, no Google Play, vai estar lá a Zubali, mas aplicativo para que os nossos zubaleiros apliquem e se tornem zubaleiros. Bom, a Zubali não está só no Brasil, tem em outros países. Hoje, em quantos países a Zubali atua? Na América Latina, quantos são, por exemplo? Perfeito, são 6 países, contando com o Brasil. Nós nascemos no México, depois expandimos para Costa Rica, Chile, Peru, Colômbia e Brasil. E a América Latina tem sido um experimento enorme assim, para a gente. Nós somos investidos por alguns dos maiores fundos do mundo, fundos que investem em startups como Rappi, Bitso, Kavak, Quinto Andar. Quais são os fundos que são investidores de vocês? KD é um dos nossos principais. E a gente tem provado o nosso modelo de negócio. A gente acabou de passar por um Series A de 70 milhões de dólares. É um valor muito elevado para um Series A. E por quê? O nosso isso no modelo Brasil? Ou isso região, mundial, isso na região? A região, na América Latina. Porque o nosso modelo, ele se conecta muito com o momento que o varejo na América Latina está passando por essa transformação digital, que nos Estados Unidos está um pouco mais avançado, já está mais maduro, e a gente tem uma região com uma taxa de desemprego muito alta. Então a Zubali, por outro lado, também provém uma renda extra, provém oportunidades para as pessoas que estão desassistidas. Então a gente acaba unindo duas necessidades muito importantes no mercado e dando escalabilidade para o varejista no final do dia. E quanto tempo que tem a Zubali? A primeira A Zubali tem 5 anos. 5 anos, e foi no México que começou, que saiu. Exatamente, a nossa história é ótima. Assim. A Zubali, ela nasceu, de fato, em Harvard, quando o Sebas, que é o founder, junto com a Alison, que é a co-founder, eles estavam terminando o MBA deles e o projeto de conclusão ali foi a Zubali. Os primeiros investidores da Zubali, isso em 2018. Os primeiros investidores da Zubali são professores de Harvard, que inclusive são investidores até hoje, pessoa física. E a gente provou a tese... Investidores anjo, né? Investidores anjo, exatamente. A gente provou a tese no Walmart, no México. Só que a nossa tese inicial era apenas para serviço de merchandising. O que é isso, serviço de merchandising? Éramos nossos zubaleiros, ele entrava na loja e ficava arrumando o produto na gôndola. Nossa, quer dizer, mudou completamente. Exato, que a indústria contrata milhares de pessoas. Tem uma estratégia para isso. Tem uma estratégia para isso, né? Você tem indústrias hoje que tem centenas de pessoas. O produto que está mais embaixo é aquele que você consegue ver menos, então quer dizer, você vai comprar menos ao mesmo tempo, né? Tem toda uma forma de organizar. É um mercado super maduro, o mercado de merchandising. Então a gente criou um modelo de gig economy para merchandising. Falou, cara, a gente tem aqui pessoas autônomas que entram na loja e trabalham para várias marcas, não uma marca só específica. Arruma a gôndola, prepara os produtos e tudo. Aí vem um negócio chamado pandemia. As pessoas não entravam na loja, não precisavam arrumar a gôndola. E aí o Walmart, um grande cliente nosso, falou, poxa, e se esse zubaleiro que já está aqui, ele começa a recepcionar pedidos do e-commerce? E aí foi o ponto de virada da Zubali. Então a gente, através de uma demanda de um cliente, a gente identificou um outro modelo de negócio bem escalável e aí a gente foi escalando para todos os países. Agora, é pouco tempo para estar em tantos países, né? Muito pouco tempo. Como é que funcionam as operações nesses outros países? Porque assim, cada país tem uma característica, tem uma economia, enfim, uma cultura. Como é que é a introdução em um país novo, por exemplo, na América Latina? Não sei se vocês querem expandir para outros continentes, mas como é que é esse estudo antes de entrar no mercado? Bom, o estudo ele parte principalmente de hábito de consumo, né? Se existe penetração de e-commerce, de groceries naquela região, ou seja, as pessoas compram no supermercado lá, é um hábito. Se não for um hábito, não tem mercado. Segundo ponto muito importante é quais são os entraves logísticos dessa operação, né? As pessoas costumam receber em casa, qual que é o hábito de receber em casa? É no mesmo dia, no dia seguinte, as pessoas esperam, ou é em minutos? Putz, tem uma dor aqui, a Zubali pode resolver. E o terceiro, não menos importante, é qual que é
a dor do varejista para suprir tudo isso. Cara, eu tenho um custo operacional muito alto, eu não consigo contratar muitas pessoas ou inflar minha loja de funcionários porque a conta acaba não fechando, ou tem um espaço físico muito pequeno e eu preciso ter uma operação volátil, que ela cresça e diminua, infla e desinfla de acordo com as demandas. Então, essas são as primeiras informações para a gente entrar numa região. Se você olhar, Diego, 6 países da Zubali são operações parecidas? Não, completamente diferentes. A nossa operação do Chile, ela é muito concentrada em Santiago. Chile hoje é um país enorme dentro da nossa operação. Tem uma penetração de e-commerce absurda, a gente faz centenas de milhares de pedidos por dia no Chile, mas muito em Santiago. Você olha Brasil, você tem um país continental, as lojas são muito afastadas, eu tenho uma demanda de headcount da própria Zubali maior do que uma operação que está focada numa região. Então, o time Brasil da Zubali tem que ser maior. Ele é maior do que o time do Chile da Zubali para uma operação menor. A operação no Brasil é menor ainda. Exato, é menor ainda do que no Chile, mas meu time aqui é maior. Por quê? Porque eu tenho quase operações em todos os estados. Então, eu tenho uma complexidade de operação muito maior a nível nacional. E agora, como que, enfim, quem quer prestar serviço para a Zubali conhece ou sabe da Zubali? Porque como não é uma empresa como Rappi, iFood, que você, enfim, é mais conhecida, como é que esses entregadores, eles sabem? Como é que vocês chegam neles, nessa mão de obra? Perfeito, né? A gente tem feito campanhas de advertising, campanhas de performance em Facebook, em Google, para poder chegar nessas pessoas, principalmente nas cidades onde a gente atua. Então a gente sempre olha uma loja que... A gente tem 2 formas de crescimento. Através de uma branding nova, ou seja, através de um varejo novo que entra na Zubali, ou o varejo fala, olha, eu tenho X lojas físicas e a gente vai crescer, nem todas as lojas físicas atendem o e-commerce. Então a gente vai crescendo, abrindo novas lojas que atendam o e-commerce. São as 2 formas que a Zubali cresce. Quando a gente recebe o pedido de abrir uma loja nova, já é uma loja existente, mas o e-commerce vai começar a operar naquela loja, que cidade aquela loja está? É uma cidade interiorana, uma cidade próxima da capital. A gente faz uma campanha de aquisição próxima àquela loja, porque eu preciso que seja confortável para o zubaleiro se locomover para que ele trabalhe naquela loja. Então, se ele precisa pegar um ônibus ou um transporte público ou ir a pé, a gente sempre tenta fazer uma comunicação regionalizada e muito próxima à loja. E aí a gente utiliza de canais digitais para que isso aconteça. E a ideia da Zubali é também entrar em outros mercados ou é realmente focar na parte de alimentos? A gente atende hoje supermercados, farmácias, então nós temos bons cases e a gente está testando um modelo no mercado de vestuário. Vai muito do quanto que o consumidor ele tem a necessidade de receber aquela peça de roupa que ele compra no mesmo dia, em poucas horas. Então, esse estudo de novos segmentos, novas categorias, ela está conectada diretamente ao hábito do consumidor. Se o consumidor não tem necessidade, eu consigo receber minha geladeira em 2 dias, não tem problema nenhum, ou a roupa eu recebo no dia seguinte, não é uma dor do varejista, ele consegue fazer com a equipe própria esse processo ou através de um centro de distribuição. Então a gente não resolve uma dor de fato. Agora, quando eu preciso de uma operação rápida, que tenha agilidade no processo, aí é um segmento que a Zubali estuda com muito carinho. E hoje, qual que é o maior desafio da Zubali no Brasil? Você falaria de gestão da empresa. Eu cito tecnologia. Quando a gente fala que o varejo está passando por transformação digital, aqui dá uma história de 2 dias de podcast sobre relacionamento com o cliente, sobre ter novos canais. Não é simplesmente ele colocar um www ou lançar um aplicativo. Tem processos internos dentro das lojas, legados de tecnologia que impossibilitam muito o e-commerce performar bem dentro de um varejista. Ele é um varejo, ele não é uma empresa de tecnologia. Então você tem, apesar que muitos estão se digitalizando, estão avançando... Ainda tem uma dificuldade. Mas você tem uma dificuldade enorme de sistemas próprios que você não consegue personalizar a compra, você não consegue criar uma experiência boa para o cliente que está em casa.
A loja física, ela é preparada para ser uma loja física, não uma loja omnichannel. O que isso implica? Você não tem um caixa específico para o e-commerce, o estoque não está preparado para o e-commerce. A gente tinha um cliente que foi um case bem interessante nosso, que o cliente ele tinha janelas de reposição do estoque na loja. O que é essa janela? Todo dia, 9 da manhã, eu vou lá e reponho o estoque na gôndola. Por quê? Porque a dinâmica da loja física dele eu rodo aquela gôndola o dia inteiro, no dia seguinte eu vou lá e reponho. Para o e-commerce isso não funciona. O e-commerce eu preciso estar repondo o estoque o tempo inteiro. Tem que ser um estoque separado. Separado. Ou o processo todo tem que estar omnichannel. E a gente começou a ter o que nós chamamos de taxa de ruptura muito alta. Ou seja, o pedido entrava com X itens, saía com menos X itens. Por quê? Porque o usuário ia na gôndola e não achava o produto. E batia com o time da loja, olha, preciso buscar no estoque. Só amanhã, 9 da manhã. O usuário ia lá, para poder cumprir um time, e cancelava aquele produto. Então a gente começou a falar, pô, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você tem um processo da loja física que é da loja física, não é do omnichannel. Então a gente começou a fazer um trabalho quase que educacional do varejista. Obrigada aí pela sua entrevista aqui com a gente no Trio da Inovação. Muito obrigado, Ana. Sou fã do podcast. Espero que todo mundo que assistiu a gente desfrutem desse bate-papo. O programa Trio da Inovação fica por aqui. Estamos de volta na próxima quinta, às 11h30 da noite, aqui no canal Empreender. Até lá!